Você, concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso, este site que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fiel, professor de matemática e de raciocínio lógico, e na aula de hoje, uma aula sobre raciocínio lógico, vamos falar sobre o princípio da reversão ou princípio da regressão, popularmente conhecido como princípio do Reve-Stress ou técnica do Reve-Stress. Beleza? Vem comigo, vamos aí basear em alguns modelos de exercícios que pode ser aplicado essa técnica, que é um facilitador na hora de resolver alguns exercícios. Tranquilo? Vem comigo então, galera. Então, para você aí que vai prestar concurso, aonde consta lá no seu edital, princípio da regressão ou princípio da reversão, obviamente não vai aparecer a palavra Reve-Stress, isso aí é uma linguagem mais popular, né? Vai aparecer lá princípio da regressão ou princípio da reversão. Então é sobre esse cara que nós vamos falar hoje, tá? Nós vamos dar destaque na aula de hoje sobre a definição, conceito, como e quando se aplica esse princípio, porque nem sempre ele é aplicável. Em alguns casos, nós temos que identificar quais são os casos, e aí a gente vai estar detalhando isso durante a aula, e vamos resolver aí alguns problemas específicos voltados aí para esse princípio da regressão ou princípio da reversão. Beleza? Então vamos entender o que é, primeiramente, isso daqui. Nós temos o seguinte, ó, o princípio da regressão ou reversão, ele consiste em resolver um problema de forma inversa. Obviamente, tem tudo a ver com o nome, né? Regressão, reversão. Então, resolver um problema de forma inversa. Como assim, professor? Do seu resultado final para o inicial. Então, o exercício vai detalhar uma série de acontecimentos. Eu vou ter que, do resultado final, ir voltando até encontrar o valor inicial desse processo que foi relatado através do problema, ok? Para isso, nós vamos utilizar de operações inversas às descritas no enunciado, tá? Esse princípio trata do seguinte: uma pessoa saiu de casa, gastou na padaria, depois com o que sobrou ela gastou numa loja, depois ela saiu da loja, passou numa lotérica, gastou mais outro tanto, retornou para casa com tantos reais. Aí a pergunta é, quanto que ela saiu de casa? Então, só para você ter uma ideia, então a pessoa ela saiu com um valor que não foi informado inicialmente, e aí ela foi gastando, até num determinado momento sobrar tal valor com ela. Aí a pergunta vem, quanto que ela tinha no início? Esse é um caso específico do princípio do Reve-Stress, onde eu tenho que partir de um valor final informado, ir retrocedendo até chegar no valor inicial, ok? Para isso, nós vamos utilizar das operações matemáticas. E tudo aquilo que tiver descrito no problema, eu tenho que encarar de forma inversa. Por exemplo, aquilo que ele estiver adicionando na ordem direta, na ordem inversa eu vou ter que subtrair. Aquilo que ele estiver subtraindo na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que somar. Aquilo que está multiplicando na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que dividir. E aquilo que está dividindo na ordem direta, na ordem inversa eu tenho que multiplicar. Então é muito importante você estar atento que aplicar a técnica do Reve-Stress, o princípio da regressão, implica em vir de trás para frente, fazendo sempre aquela operação inversa que o problema, que o enunciado descreveu. Então, repetindo, se o enunciado diz que somou tal valor, na hora de vir o contrário, você vai subtrair esse valor. Se o enunciado está dizendo que subtraiu, na hora que retornar, você soma. Entendem isso? Sempre a operação inversa. Beleza. Bom, a gente já sabe então o que é esse princípio. Vamos agora ver como que nós identificamos um problema e sabemos se trata de um princípio da regressão ou não, ok? É muito importante isso, galera.
não são todos os casos que nós poderemos aplicar o princípio da regressão. Tem casos que nós podemos aplicá-lo, tem casos que nós não podemos aplicá-lo. Então, é muito importante que você saiba fazer essa identificação. Então, eu vou dar agora algumas dicas que vai te ajudar a identificar se esse problema trata-se de um princípio da regressão ou não, ok? Bom, a identificação do princípio da regressão ou reversão se dá a partir da observação de alguns parâmetros. Então, o primeiro parâmetro está aqui, ó. A primeira observação. A questão não fornece o valor inicial. Você vai estar diante de um problema onde ele não vai dar o valor inicial daquela operação. Tipo aquele exemplo que eu dei no início da aula, que eu falei que a pessoa saiu de casa com um determinado valor. Olha só, ela saiu com um determinado valor. Mas qual o valor? Não sei. Não foi informado o valor inicial. Tá? Então, o fato do problema não informar o valor inicial já é um forte indicativo que trata-se de um problema de princípio da regressão. Ok? Isso é uma das observações que você tem que fazer. Segunda observação que você tem que fazer. Olha aqui, ó. No desenvolvimento do problema, tá, vai ser solicitada uma série de operações matemáticas. Ou seja, vai ser desencadeado uma série de ações de adição, de subtração, de multiplicação ou até mesmo de divisão que vai ser descrito através do problema. No exemplo que eu dei, por exemplo, diz lá que a pessoa saiu de casa e ela gastou uma certa quantia na padaria. Essa quantia pode ser representada através de um percentual ou através de uma fração, tá? Ou até mesmo através de um valor real. Ela gastou tanto, o restante ela gastou na loja, aí ela gastou mais tanto na loja, depois ela gastou mais tanto na lotérica. Então observem que nós estamos colocando uma série de valores de ações matemáticas que ela está promovendo. Então ela gastou, então é menos. Aí depois ela foi para a loja, gastou de novo, mais tanto. Vamos supor que na lotérica ela não gastou, ela foi lá na lotérica e fez um saque na lotérica, porque pode-se fazer um saque na lotérica também. Então ela foi lá e fez um saque na lotérica, recebeu lá um prêmio lá de 100, de 200 reais, e isso entrou para o caixa dela. E aí ela voltou para casa com um saldo X. Aí a pergunta é, quanto que ela saiu de casa? Então, para todos aqueles valores que indica que despesa que ela gastou, que ela teve que pagar, é menos. Na lotérica, como ela sacou, então entrou. Então é positivo. Só que na hora que eu faço o revestrez, que é o princípio da regressão, aonde entra uma soma, eu tenho que inverter para uma subtração. Aonde há uma subtração, eu tenho que inverter para uma soma, até chegar no valor inicial. Ok? Professor, ainda não está claro. Beleza. A princípio, o que você precisa entender? Quando que se aplica o valor da regressão? Primeira observação, o valor inicial não é indicado. Entendeu isso? Beleza. Segundo, descrito no problema, vai estar desencadeado uma série de ações matemáticas, de adição, subtração, multiplicação ou até mesmo divisão. Entendem isso? Beleza. Esses dois pontos. Tem um terceiro ponto. Qual é o terceiro ponto? Aqui. Por fim, a questão dá o valor ou saldo final. Ou seja, ela vai dizer, no final de todas essas ações, sobrou quanto no caixa? Sobrou 1, 2, 3, 10, 1000 ou não sobrou nada? Enfim, pode não sobrar nada também. É um saldo final. Não sobrou nada em caixa. Acabou com todo o seu dinheiro. Beleza. É um valor final, é um parâmetro de observação. Então, nesse primeiro momento, o que eu quero que você entenda? Que o princípio da regressão trata-se de uma técnica de encontrar determinados valores partindo do final para o início. E sempre utilizando a operação inversa daquela que foi descrita no problema. Esse é o conceito do princípio da reversão. Segundo, como que se identifica que um exercício, que um problema trata-se de regressão? Quando
Primeiro, não for informado o valor inicial. Segundo, quando descrito no problema uma série de ações matemáticas, adição, subtração, multiplicação, divisão. Terceiro, quando for informado somente o valor final. Beleza? Captou isso? Então você já está apto a identificar casos de regressão. Beleza? Agora vamos ver como que se aplica essa técnica. Tá? Através de exemplos, nós vamos agora mostrar para vocês como que faz esse processo. Vamos pegar um exemplo aqui. Um senhor gasta 1/5 do que possuía, mais R$50 num supermercado, ficando com R$200. Quanto ele possuía inicialmente? Então veja bem, ele gastou 1/5 do que ele possuía, mais 250, mais R$50 num supermercado. E ficou ainda com quanto? Com R$200, galera. Então vamos lá. Vamos anotar com bastante tranquilidade todas essas informações aqui. Então eu tenho aí um senhor, ele tinha inicialmente quanto? Inicialmente, qual era o valor que esse senhor tinha? Nós não sabemos. Ele falou que gastou 1/5 do que possuía. Mas quanto que ele possuía? Não sei. Então, olha só. Primeira observação do princípio da regressão. O valor inicial não é informado. Então, inicialmente, ele tinha quanto? X. Beleza? Bom, aí ele fez uma série de ações. Ele gastou 1/5 do que possuía, mais R$50 num supermercado. E sobrou quanto para ele? R$200. Então, vamos lá? Olha só. Ele gastou, primeira ação, ele gastou 1/5 do que ele possuía. Se ele gastou 1/5 do que ele possuía, quanto que restou para ele? Você tem que pensar assim, ele gastou 1/5, sobrou quanto? Sobrou 4/5, correto? Se ele gastou 1/5, sobrou 4/5. Nós vamos colocar aqui 1/5, depois eu coloco 4/5, para você entender melhor. Então ele gastou 1/5 do que possuía. Vou colocar de forma negativa para indicar que é um valor que saiu daquilo que ele possuía. Depois, mais R$50. Então, na segunda ação, o que ele aconteceu? Ele gastou 1/5 do que possuía, mais R$50. Então, menos 50. Beleza? Gastou 1/5, gastou 50 num supermercado. Ficando com quanto? R$200. Valor final, R$200. Beleza? Então, olha só. Tudo culmina para o princípio da regressão. Não informou o valor inicial, colocou uma série de ações que ele fez, gastou 1/5 do que possuía, mais R$50 e sobrou 200 para ele. A pergunta é, quanto que ele possuía? Pela técnica do Revés-3, implica em quê? Em nós voltarmos de trás para frente, até chegar no valor de X. Então, olha só, partindo do valor final, ele sobrou R$200 no bolso dele. Quanto que ele gastou aqui? 50. Então, se eu somar o que ele gastou, porque a técnica do Revés-3 implica em aplicarmos a operação inversa daquilo que foi desencadeado. Se ele gastou 50, foi menos 50. Então, eu tenho que somar. Eu tenho 200 mais 50. Quanto que dá 200 mais 50? R$250. Ou seja, antes dele gastar esse 50, ele tinha quanto? 250. Aí ele gastou 50, sobrou 200. Beleza? Bom, agora eu vou para esse caso aqui. Ele gastou 1/5 do que ele possuía. Se ele gastou 1/5 do que ele possuía, quanto que sobrou desse valor? Eu tenho que estar atento no que sobrou. Quanto que sobrou desse valor?
Como que eu sei, professor, quanto que sobrou de uma fração? Então vem comigo aqui, eu vou mostrar para vocês. Se eu tenho, por exemplo, 1/3, se eu digo que eu gastei 1/3 de alguma coisa, quer dizer que sobrou 2/3. Se eu digo que eu gastei 2/5 de alguma coisa, quer dizer que sobrou 3/5. Se eu digo que eu gastei 4/7 de uma coisa, quer dizer que sobrou quanto? 3/7. Como que eu cheguei nesses valores aqui do que sobrou? O que sobrou vai ser sempre, galera, a diferença do valor que está embaixo menos o valor que está em cima. Se você gastou 1/3, quer dizer que sobrou 3 menos 1, 2/3. Se você gastou 2/5, quanto que falta para ser igual? Falta 3/5. Então, sobrou 3/5. Se você gastou 4/7, quer dizer que restou quanto? 3/7. Entenderam como que você encontra o resto de alguma coisa? Você mantém o denominador e coloca na parte de cima o que falta no numerador para ser igual ao denominador. 1 para 3 falta quanto? Falta 2. 2 para 5 falta quanto? Falta 3. 4 para 7 falta quanto? 3. Ok? Então, é dessa forma que nós encontramos a parte que sobrou. Tranquilo? Bom, então se você gastou, se esse senhor gastou 1/5, restou quanto com ele? Restou 4/5. Beleza? Restou 4/5 desse valor. E 4/5 desse valor, galera, está fazendo referência a quantos em reais? Quanto em valor? 250. 250, tá? 4/5 desse valor que sobrou faz referência a 250. Então, como que eu encontro agora? Como que eu encontro o valor inicial? Da seguinte forma. O que quer dizer 4/5? Quer dizer que o 4 está multiplicando e o 5 está dividindo. Não é assim que nós fazemos a leitura? O cara que está em cima está multiplicando, o cara que está embaixo está dividindo. Mas de acordo com o princípio do Revés-3, o que nós aprendemos? Que nós temos que realizar todas as operações inversas. Quem estava multiplicando, fica dividindo. Quem está dividindo, fica multiplicando. Quem está somando, passa a subtrair. E quem está subtraindo, passa somando. Foi o que nós fizemos. O 50 tinha subtraído, tinha saído do bolso dele. Então eu voltei, eu devolvi. Por isso que eu somei mais 50. Ok? Então aqui o 4, que seria quem está multiplicando, vai passar a dividir. O 5 que está dividindo vai passar a multiplicar. Vai passar a multiplicar quem? O valor que eu tenho de saldo, 250. Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 250, esse valor dividido por 4. 5 vezes 250 vai dar 1.250. Agora é só dividir por 4. Vamos lá, ó, 1.250 dividido por 4 vai dar 3. 4 vezes 3, 12. Para 12 nada. Abaixo 5, vai dar 1. 4 vezes 1, 4. Para 5, 1. Abaixo 0, vai dar 10. 4 vezes 2, 8. Para 10, 2. Continuando a conta, vírgula, acrescento 0, ficou 20. 4 vezes 5, 20. Para 20 nada. Portanto, R$ 312,50. Quanto que é o X? 312,50. Pronto. Com quantos reais esse senhor saiu de casa? Com R$ 312,50. Beleza? Então, captaram aí, galera? Você não tinha um valor inicial, ele gastou 1/5, se ele gastou 1/5, portanto, sobrou 4/5. Aí ele gastou mais R$50, então menos 50. E no final ele tinha quanto no bolso? R$200. Como que eu descubro quanto que ele tinha inicialmente? Então,
Eu pego do final. Ele está com 200, mais 50 que ele gastou no mercado, 250. Como ele gastou 1/5, então sobrou 4/5. Esse 4/5 está referente ao 250. Como é o revestrez, então quem está dividindo multiplica, quem está multiplicando divide. 5 vezes 250 dividido por 4. Fizemos-lhe 312. Pronto, descobrimos quanto que ele tinha inicialmente. Tranquilo? Professor, mais ou menos, ainda não está muito claro essa técnica ainda. Beleza, vamos fazer um outro exemplo para você dominar essa técnica de resolução de exercícios. Vamos lá, vou pegar um outro exemplo aqui. Olha só, eu tenho aqui a seguinte situação. Uma senhora levava uma caixa de chocolates para dar aos seus netos. Ao primeiro, ela deu a metade dos chocolates que levava, mais meio chocolate. Ao segundo, deu a metade do que restou e mais meio chocolate. Por último, ao terceiro, ela deu a metade do que havia. Não, ela deu a metade do que ainda sobrou e mais meio chocolate, ok? Bom, não sobrando nenhum chocolate com ela, quantos chocolates havia inicialmente na caixa? Observe que é mais um caso de regressão. Como que nós sabemos que é um caso de regressão? Por quê? Não foi informado quantos chocolates havia na caixa. Só disse que ela levava uma caixa de chocolates, obviamente com chocolates dentro, mas a gente não sabe a quantidade. Falou que deu ao primeiro neto a metade do que havia na caixa. A metade mais meio chocolate. Ao segundo, deu a metade do que restou e mais meio chocolate. Por último, ao terceiro neto, deu a metade do que ainda sobrou, mais meio chocolate. Não sobrando nenhum com ela, quantos chocolates havia inicialmente na caixa. Então vamos lá. É um caso de princípio da regressão? Sim. O que está caracterizando isso? Primeiro, não foi informado o valor inicial. Segundo, foi desencadeada uma série de ações matemáticas. Ela deu a metade para 1 mais meio, depois deu a metade mais meio e por fim não sobrou nada. Tá? Então, uma série de ações matemáticas. E terceiro, o valor final foi informado. Porque ela falou que não sobrou nenhum chocolate com ela. Então, resultado final, 0. Ok? Resultado final, 0. Então, vamos lá. Quantidade de chocolates. Quantidade de chocolates. Ok? Não sei. X. Beleza? Essa é a quantidade de chocolates. Nós temos 3 netos envolvidos nessa ação. Eu tenho o primeiro neto, o segundo e o terceiro neto. Então eu vou dizer o seguinte, o primeiro neto vai receber o seguinte. Eu não vou dar a metade dos chocolates da caixa, mais a metade, mais meio chocolate. Olha que ela disse que deu a metade mais meio chocolate. Então, como eu tenho X chocolates na caixa, o primeiro neto recebeu a metade desses chocolates. E ganhou mais meio chocolate. Certo? Ganhou mais meio chocolate. Se o primeiro neto ganhou a metade mais meio, isso aqui foi o que ele ganhou. Quanto que restou? Restou. Vocês concordam que vai restar a metade desses chocolates menos meio chocolate? Concorda comigo? Se ela deu a metade do que tinha mais meio chocolate, então restou quanto? Restou a metade do que tinha menos meio. Porque ela deu a metade mais meio, então restou a metade menos meio. Beleza? O segundo neto vai receber o quê? O que o segundo neto vai receber? Ele vai receber esse valor que restou. Desse valor que restou, eu vou chamar de uma outra letra. Vou chamar, por exemplo, de Y.
ok? Isso aqui foi o que restou, y. O que aconteceu com o segundo neto? Ele vai receber a metade do que sobrou, y sobre 2, mais meio chocolate. Acompanha comigo. Ao segundo, deu a metade do que restou e mais meio chocolate. Como eu disse que restou y, então ele vai receber y sobre 2 mais meio. Isso aqui é o que ele vai receber. Se ele vai receber isso, quanto que vai restar? Não vai restar y sobre 2 menos meio? Porque do que restou, ele recebeu a metade mais meio chocolate. Se ele recebeu a metade, é porque sobrou outra metade. Como ele ganhou mais meio chocolate, então vai faltar meio chocolate na outra metade. Então, o que vai restar? Vai restar a metade menos meio chocolate. Ok? Beleza? Isso daqui é o que restou. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui restou, para ficar mais claro. Restou y sobre 2 menos meio. O que aconteceu com esse resto? Vamos acompanhar aqui. Por último, ao terceiro neto, ela deu a metade do que ainda sobrou e mais meio chocolate. A metade do que ainda sobrou, mais meio chocolate. Bom, quanto que sobrou aqui, gente? Quanto que sobrou? Eu vou dizer que esse cara que sobrou aqui, eu vou chamar isso tudo aqui, eu vou chamar de Z. Eu vou chamar de Z, tá? Esse y sobre 2 menos 1 sobre 2, eu vou chamar de Z. Bom, ao terceiro neto, olha só. Ela deu a metade do que sobrou, portanto, Z sobre 2, mais meio chocolate. Beleza? Eu não sei quanto que restou aqui, eu chamei de Z. Então, essa quantia que sobrou, ela deu para o último, né, a metade mais meio chocolate. Aí o que falou aqui? Não sobrando nenhum com ela, quer dizer que não sobrou nada. Ou seja, qual é a conclusão que eu tenho? Que esse valor que ela deu para o último neto representa quanto, gente? Representa 0. Então, se ela deu a metade do que sobrou mais meio chocolate, eu tenho que a metade do que sobrou menos meio chocolate, tirando meio chocolate desse valor, vai dar quanto, gente? Tem que dar 0. Tem que dar 0. Porque não sobrou nenhum chocolate com ela. Então, como que eu represento o resto disso aqui? O resto de Z sobre 2 mais 1 sobre 2 vai ser a outra metade menos meio. Isso que é o resto. Vocês observam que todo o resto eu fiz a operação inversa? No primeiro, x sobre 2 mais 1 sobre 2. Foi o que ele recebeu. Então, restou quanto? Restou x sobre 2 menos 1 sobre 2. Que eu chamei de y. Aí eu peguei o y sobre 2 mais 1 sobre 2, foi o que deu para o segundo neto. Então, restou quanto? Y sobre 2 menos 1 sobre 2. Que eu chamei de z. Esse resto, ela deu para o segundo neto. E isso representou o quê? A metade do que ela tinha, z sobre 2, mais meio chocolate. Então, quanto que resta? Resta a outra metade menos meio. E isso daí representa quantos chocolates? 0. Por que 0? Porque falou que não ficou nenhum chocolate com ela mais. Então, quer dizer que esse resto é igual a 0. Agora, eu descubro z. De que forma? Z sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a 0. Então, eu vou ter aqui que z sobre 2 é igual, o 1 sobre 2 vai para o outro lado, vai positivo, ok? O 2 está dividindo, passo ele multiplicando. Conclusão, quem é z? Z vai ser igual a 2 vezes 1 sobre 2. Portanto, z vai ser igual a 1. Por que 1, professor? Porque 2 vezes 1 são 2. 2 dividido por 2 é 1. Pronto, achei o z. Ah, beleza. Já achei o último valor. Quantos chocolates o último neto recebeu? Um chocolate inteiro. 1. Ok?
Bom, agora que eu sei o valor de z, eu posso achar o valor de y. Então, a gente vai voltar ao processo agora, tá? Vou apagar aqui essa parte. Eu já sei que z é igual a 1. Então, vamos lá. Vou achar y. O que eu sei a respeito de y? Que y sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a z. Então, ó, y sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a z. Só que z vale 1. Então, eu tenho que y sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a 1. Correto? E agora eu vou passar o 1 sobre 2 para lá. Eu vou ter y sobre 2 igual a 1 mais 1 sobre 2. Beleza? Quanto que vai dar isso? Vamos lá, ó. Y sobre 2 é igual a 1 mais 1 sobre 2, gente. Para nós fazermos essa soma, a gente tem que tirar o MMC de 1 e 2. O MMC de 1 e 2 é 2. 2 dividido por 1, 2. 2 vezes 1, 2. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. Conclusão. Y sobre 2 vai ser igual a 3 sobre 2. Beleza? Beleza. Agora, o que eu faço com esse 2? Ó, eu posso simplificar aqui. Eu tenho 2 de um lado, 2 do outro. Conclusão, quem é y? Y é igual a 3. Pronto. Quanto que recebeu o segundo? O segundo recebeu 3 chocolates. Y recebeu 3? Não. Y vale 3. O quanto ele recebeu é y sobre 2 mais 1 sobre 2. Aí eu tenho que fazer a conta. Desculpa aí. Y vale 3. Já sei que y vale 3. Tranquilo? Beleza. Agora eu vou atrás do x. Vou apagar aqui de novo. Já sei que y vale 3. Então, o que eu tenho agora? Eu sei que x sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a y. Então, ó, x sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a y. Mas y nós acabamos de encontrar que vale 3. Então, x sobre 2 menos 1 sobre 2 é igual a 3. Passando 1 sobre 2 para o outro lado, eu tenho x sobre 2 igual a 3 mais 1 sobre 2. Eu tenho que fazer essa soma. Para fazer essa soma, eu tenho que tirar o mínimo. Então, vai ficar x sobre 2 igual o MMC de 2 e 1 é 2. 2 dividido por 1 é 2. 2 vezes 3 é 6. Mais 2 dividido por 2 é 1. 1 vezes 1 é 1. X sobre 2 igual 6 mais 1, 7 sobre 2. Aí, 2 com 2 elimina. Conclusão, x igual a 7. E x é exatamente a quantidade de chocolates inicial, porque eu disse que a quantidade de chocolates inicial era x. Conclusão, quantos chocolates havia na caixa? 7 chocolates. Aí você fala bem assim, professor, como que eu tiro a prova disso? Bom, é simples. Pensa comigo. Tinha 7 chocolates. Ela deu a metade. Qual que é a metade de 7? 3,5. Mais meio chocolate. 3,5 mais meio, 4. Então, ela deu 4 chocolates para o primeiro. Sobrou quanto? Sobrou 3 chocolates. O que ela falou? Que deu a metade do que sobrou mais meio. Qual que é a metade de 3? 1,5. 1,5 mais meio, 2. Então, o segundo neto ganhou 2 chocolates. Se eram 3, deu 2, sobrou quanto? Sobrou 1. Quanto que ela deu para o terceiro neto? Ela deu a metade do que sobrou. Qual que é a metade de 1? Meio. Mais meio. Então, meio mais meio, 1. Restou alguma coisa para ela? Não, não restou nada. Restou 0. Certo? Então, você tem como comprovar exatamente tudo isso que foi dito aqui. Tá? Então, está aqui, princípio da regressão. Belezinha, galera? Tranquilo? Professor, ainda está meio complicado. Vamos ver um outro exemplo, então. Acompanha comigo aqui, ó. Se ainda não está claro, vamos fazer mais um exemplo aqui. Galera, é o seguinte, esse princípio, ele, em tese, não é muito complicado. Às vezes causa uma certa estranheza no primeiro momento, mas depois que você pegar o fio da meada, você vai embora. Vai embora.
Aí qualquer um que vir, você já sabe, isso aqui é assim, 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 assado, e pronto, acabou. Ok? Fica tranquilo. Se por enquanto a coisa ainda não está muito clara, vamos fazer mais um exemplo aqui. De repente agora já vai ficar mais claro ainda para você. Veja bem. Um homem gastou tudo o que tinha no bolso em 3 lojas. Em cada uma gastou R$1 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Quanto o homem tinha ao entrar na primeira loja? Veja bem. Eu vou colocar aqui. A quantidade que ele tinha não foi identificada, obviamente, porque se trata do princípio da regressão. Eu não sei quanto que ele tinha no bolso inicialmente. O exercício falou que ele gastou a metade do que tinha no bolso, mais R$1, né? Em cada loja ele gastou R$1 a mais do que a metade que ele tinha ao entrar na loja. E a pergunta aqui é, quanto o homem tinha ao entrar na primeira loja? Eu sei quanto que sobrou no bolso dele? O exercício falou? Não? Claro que falou, galera. Claro que falou. Olha aqui, um homem gastou tudo. Se ele disse que gastou tudo, qual que é o saldo final? 0. O saldo final é 0. Então, tudo a ver com o princípio da regressão. Não deu o valor inicial, desencadeou uma série de ações aí de despesa e o valor final foi informado. Ele não tem mais nada no bolso. Ele gastou tudo que tinha. Beleza. Então vamos lá. Quanto que ele tinha no bolso? Vou colocar aqui valor inicial. Valor inicial. O valor inicial é o X. Tá? Ele tinha X reais no bolso. O que aconteceu? Primeira loja. Na primeira loja, ele vai gastar o quê? Ele vai gastar a metade do que ele tem, mais R$1. Certo? Ele vai gastar a metade do que ele tem, mais R$1. Aí eu pergunto para você o seguinte, pensa comigo. Ele vai gastar a metade do que ele tem. Se ele gasta a metade do que ele tem, quanto que sobra? Não é outra metade? Você concorda comigo? Se ele gastou a metade do que ele tinha, é porque sobrou outra metade. Quanto que ele tinha? X. Como que eu represento a metade desse valor? X sobre 2. Se ele gastou a metade do que ele tinha mais R$1, sobrou quanto no bolso dele, gente? Não sobrou a outra metade menos R$1? Você concorda que isso aqui é o que sobrou? Quando ele sair da primeira loja, vai sobrar quanto no bolso dele? Vai sobrar, eu vou colocar sobrar para você entender melhor. Então, na primeira loja, sobrou X sobre 2 menos 1. Isso aqui é o que vai sobrar no bolso dele. Se você não entendeu, eu vou repetir de novo. Ele tinha X reais no bolso. Ele gasta a metade do que ele tem, mais R$1. Ele gasta. Então, quanto que sobra no bolso dele? Vai sobrar a metade do que ele tinha, quando entrou na loja, menos 1. Porque ele gastou a metade mais 1, então vai sobrar a metade menos 1. Ok? Beleza. Eu vou dizer que isso aqui vale Y, tá? Vou chamar isso aqui de Y. Quando ele entra na segunda loja, ele vai entrar com quantos reais no bolso? Ele vai entrar com Y reais no bolso. Ele vai entrar com Y. Eu estou dizendo que isso aqui é igual a Y. Beleza. O que acontece na segunda loja? Ele vai gastar a metade do que ele entrou, mais 1. Então, qual é a metade do que ele entrou? Y sobre 2. Como ele vai gastar a metade mais 1, quando ele sair dessa loja, ele vai sair com quanto? Ele vai sair com a metade menos 1. Porque ele gastou a metade que ele tinha, mais 1. Então, ele vai sair com a metade menos 1. Correto? Isso aqui é o que sobra quando ele sai da segunda loja. Então, sobra Y sobre 2 menos 1. Tranquilo?
Bom, eu vou dizer que esse valor representa um valor z, tá? Y sobre 2 menos 1 representa um valor z. Aí ele chega na terceira loja. O que acontece na terceira loja? Na terceira loja ele chega com esse valor, z. Chega com o valor z. E o que ele gasta na terceira loja? Ele gasta a metade do que ele tem, mais 1. Então, ele vai gastar z sobre 2 mais 1. Se ele gasta a metade do que ele tem mais 1, quanto que sobra? Não vai sobrar z sobre 2 menos 1? Isso aqui é o que sobrou. Isso aqui é a sobra. A sobra da terceira loja. Porque ele entrou na terceira loja com a quantia z. Como ele vai gastar a metade mais 1, então vai sobrar a metade menos 1. Ah, beleza, professor, tranquilo. Bom, mas o exercício não falou que ele gastou tudo? Sim, se ele gastou tudo, quanto que ele ficou no bolso dele? Nada. Conclusão, esse valor que sobrou tem que ser igual a quanto, gente? Igual a 0. Ah, vamos lá então, ó. Z sobre 2 menos 1 tem que ser igual a 0. Porque foi o que deveria ter sobrado no bolso dele. Como ele disse que gastou tudo, então esse valor tem que dar 0. Então, quanto que tem que ser z? Z sobre 2 é igual, menos 1 vai para o outro lado, mais 1. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Conclusão, z igual a 2. 2 vezes 1, 2. Z vale 2. Se z vale 2, quanto que vale y? Y sobre 2 menos 1 é igual a z. Ó, y sobre 2 menos 1 é igual a z. Só que z vale quanto? Vale 2. Então vai ficar y sobre 2 igual a 2 mais 1. Menos 1 vai para o outro lado, mais 1. Conclusão, quem é y? Y vai ser igual a 2 mais 1, 3. O 2 está dividindo, você passa ele multiplicando. 2 vezes 3, y igual a 6. Pronto, achei o valor de y. Opa, mas não é y que eu quero saber x. Mas eu sei que x sobre 2 menos 1 é igual a y. Então vamos lá, ó. X sobre 2 menos 1 é igual a y. Y vale 6, então eu tenho que x sobre 2 é igual a 6 mais 1. X sobre 2 é igual a 6 mais 1, 7. O 2 está dividindo, passa ele multiplicando. Quanto que são 2 vezes 7? 14. Conclusão, x igual a 14. Pronto. Qual é o valor que o homem tinha ao entrar na primeira loja? R$14. Para tirar a prova, você faz toda a operação inversa, se você quiser. Tudo isso que restou aqui, que sobrou, você pode ir substituindo. Se você substituir 14 no lugar de x, 14 dividido por 2, 7. 7 menos 1, 6. Aí, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 6 dividido por 2, 3. 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2, 1. 1 menos 1, 0. E é o que sobrou no bolso dele, 0, porque ele gastou tudo, ok? Então, você vê que bateu o exercício. Tranquilo? Ficou um pouquinho mais claro aí? Sabe, professor, está melhorando, mas ainda não está 100% como eu desejo. Então, vamos fazer mais um exemplo para nós fecharmos aí essa primeira parte de esclarecimento, de compreensão desse princípio. Vou fazer mais um exemplozinho, porque depois a gente vai entrar aí numa bateria de exercícios para poder colocar em prática tudo isso que nós aprendemos aqui. Tá? Então, olha só, mais um exemplo aqui. Veja bem, olha só o que a gente tem aqui. Um feirante vendeu 1/3 das frutas que possuía, mais 2. A seguir, vendeu 4/5 das restantes, mais 1. Ficando assim com 3 frutas. Se n é o número inicial de frutas, então, aqui as alternativas, tá? Como que nós vamos
organizar isso daí. Veja bem. Observe que eu não sei a quantidade inicial de frutas. Então, quantidade inicial de frutas. Quantidade inicial de frutas. X. Eu não sei quantas são. Vou chamar de X. Ele falou que vendeu 1/3 das frutas que possuía, mais 2. Então, na primeira ação dele, a primeira ação dele consiste em vender 1/3 das frutas. Ele vendeu 1/3 do que possuía, tá? No caso, quanto que ele possuía? Não era X? Então, ele vendeu 1/3 de X, 1/3 de X, mais 2. Certo? Foi o que ele vendeu no primeiro momento. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite e ao mesmo tempo um desafio para você, meu amigo, minha amiga, que vai concorrer ao concurso Copasa 2017 de Minas Gerais. Meus amigos e minhas amigas, nós aqui do Lá Concursos preparamos um curso super competitivo, um curso super atualizado, um curso completaço que eu tenho certeza absoluta que vai te ajudar muito na sua aprovação. Olha só, qual que é o desafio? Nós incluímos uma cláusula de garantia neste curso. Cláusula de garantia, é isso mesmo. Durante 7 dias, você pode fazer a sua matrícula normalmente aqui no site do Lá Concursos, né? Nesses 7 dias você pode assistir quantas videoaulas você quiser, quantas vezes você desejar. E durante esse período, é um período de quê? De demonstração, de degustação. Se você não gostar da videoaula, durante esse período de 7 dias, você pode estar entrando em contato com a nossa central de atendimento via e-mail, tá certo? Via e-mail, só fazer, desejo o cancelamento do curso, esse é meu nome, aqui é meu e-mail, aqui são meus dados, não precisa justificar o porquê disso. Só vai lá, solicita o cancelamento durante esses 7 dias, que nós iremos devolver o seu dinheiro integralmente. Não vamos cobrar nem as aulas que você vai assistir nesse período e nem o material de apoio. Só faz isso por quê? Só faz isso quem confia no trabalho, quem está seguro disso. Então essa é a cláusula de garantia, nós confiamos no nosso trabalho. Este não é um curso normal, é um curso competitivo. Papo reto com vocês, preste muita atenção. Se vocês assistirem essas videoaulas 2 vezes, você vai ficar super competitivo no concurso, pode ter certeza disso. Tá certo, meus amigos? Então, espero vocês. Já esquecendo, o material de apoio dessa videoaula do professor que você acabou de assistir, claro que foi só um pedaço da videoaula do professor, em torno de 30%, você pode baixar esse material de apoio free, 0800 para você no site, basta você acessar o laconcurso.com.br, lá em cima em documentos, procurar a pasta aí, fazer o download gratuitamente. Isso só ocorre aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus, espero vocês aqui no LAC. Fui! Clique LAC.